Salve, salve, torcedor Cruz Maltino! Eu tô chegando junto para trazer as últimas informações sobre o Vasco. Desde já, sinta-se em casa e meu muito obrigado por estar me assistindo. Antes de mais nada, aquele recado importante, viu? Não deixe de curtir o vídeo do amigo aqui embaixo e de compartilhar para outras pessoas. Dessa forma você ajuda muito ao YouTube a recomendar o nosso trabalho na plataforma. Conto com você! Bom, nesse boletim de hoje vamos destacar a treta envolvendo o Maracanã. Meus amigos, hoje o governo do estado oficializou a cessão temporária do estádio para a dupla Fla-Flu. E na justiça deu ruim também para o Vasco, hein? Que acabou tendo seu pedido indeferido, né, para impedir essa prorrogação. Além do mais, o CEO do Vasco, Luiz Melo, soltou o verbo hoje sobre essa situação e respondeu à altura o presidente do Fluminense, que ontem fez severas críticas ao Clube Cruz Maltino em relação à postura para jogar no Maracanã. Portanto, vou esmiuçar essa bolha para você e trazer informações do jogão da próxima segunda entre Vasco e Bahia, que mais uma vez terá caldeirão lotado. Portanto, fique ligado, galera! Bom, abrindo esse boletim de hoje para falar dessa briga toda envolvendo o Maracanã, hein? De um lado, o Vasco, que está se sentindo no seu direito, claro, de querer participar da licitação pela concessão do Maraca, e do outro a dupla Fla-Flu, com aval do governo do estado, que defende essa renovação. E hoje tivemos notícias importantes em relação a essa bulha toda formada, hein? O Vasco teve um pedido não aceito pela justiça de impedir a prorrogação da cessão temporária do Maracanã para a dupla Fla-Flu. Em sua decisão, a magistrada, entre outros argumentos, alegou que uma interrupção do TPU, termo de permissão de uso, poderia provocar o fechamento do estádio por tempo indeterminado. O Vasco ainda pode recorrer e, sem dúvida alguma, o seu corpo jurídico vai recorrer, pois, como eu falei, está no seu direito. E, para piorar, o governo oficializou hoje a renovação por mais 180 dias desse TPU do Maracanã para Fluminense e Flamengo. Com isso, caberá ao Vasco daqui para frente, se quiser atuar no Maracanã, depender da boa vontade do Flamengo e do Fluminense, né, em liberar o estádio, ou se houver negativa em ceder o estádio, recorrer à justiça, assim como fez contra o Palmeiras. E hoje o CEO do Vasco, Luiz Melo, esteve como convidado num programa da Sport TV para falar sobre essa confusão toda do Maracanã, hein? E tudo por conta da entrevista concedida ontem no mesmo programa com o presidente do Fluminense, o Mário Bittencourt, que fez severas críticas ao Vasco por estar reivindicando esse posicionamento em relação ao Maraca. Segundo o mandatário tricolor, na ocasião, o Cruz Maltino quer jogar no estádio apenas quando o jogo dá lucro, sem respeitar o calendário estabelecido pela gestão. Além do mais, acusou o Vasco de desrespeito e lamentou o estado do gramado depois dos jogos do final de semana, entre eles o jogo do Vasco contra o Palmeiras. Isso sem falar nas críticas direcionadas a 777 e seu fundador pelo interesse no Maracanã. Na entrevista de hoje, como eu ia dizendo, o Luiz Melo rebateu à altura as declarações do dirigente do Fluminense sobre a disputa dos clubes pela administração do Maracanã e aproveitou também para dar seu recado. O Vasco vai jogar contra o Santos em breve no Maraca, hein? Confira aí. Eu ouvi atentamente a entrevista ontem do Mário e o que aconteceu primeiro é lamentar um pouco. Acho que a declaração dele foi infeliz. Ele realmente tocou em pontos que não eram necessários, ele desrespeitou a instituição, desrespeitou os torcedores vascaínos. Então, hoje, sentado nessa cadeira, é meu papel realmente ter que rebater alguns dos tópicos para reorganizar a história, né? Porque, de vez em quando, a gente está ouvindo algumas verdades que não são verdades e isso acaba impactando diretamente no nosso dia a dia. Não faz nenhum sentido quando você tem 10 jogos, você tem 9 jogos e o Vasco jogou pela 10ª vez. O gramado já estava ruim e agora veio que a culpa é exclusivamente do Vasco, que não faz nenhum sentido. Assim, é a mesma coisa numa conversa um pouco mais descontraída se a gente falar que eu tomei 9 cervejas, mas a 10ª é que me impactam, 10 chopes, 10 cebolas, 10 alguma coisa, assim, não é isso. Você tem uma sequência lógica e que realmente deteriora um pouco mais o gramado. Então isso para mim é uma mentira você falar isso, que não faz nenhum sentido. O segundo tópico, que eu acho que a gente pode levantar também, é a questão do jogo de segunda-feira, que o Vasco não quis jogar segunda-feira em São Januário, no Maracanã, porque ele tem algum receio sobre prejuízo. Ele está sendo incoerente.
Porque quando a partir do momento que ele fala que a gente não pode ter jogos de 24 horas de espaço, e a gente está sendo muito cuidadoso com isso, a gente realmente sabia que o Fluminense ia jogar na terça-feira, o gramado já vem de um desgaste longo, e se a gente jogasse o jogo segunda-feira contra o Bahia em São Januário e no Maracanã, eu tenho certeza absoluta que a torcida vascaína ia comparecer. Saiu hoje até uma reportagem do próprio GE dizendo que dos últimos 45 jogos disputados no Maracanã, o Vasco teve uma média maior do que 34 mil. Então, assim, a torcida do Vasco comparece. Isso daí é histórico. A gente agora no jogo do Bahia já está com mais de 15 mil ingressos vendidos. Então isso acaba sendo uma falácia que, de novo, não faz nenhum sentido. A torcida do Vasco é atuante, ela é participativa e ela tem que ser respeitada. Por essa razão, a gente entende que, já que o próprio Fluminense, que é interveniente desse contrato, né, o nosso contato todo é com o Flamengo, disse que não tem problema, a gente, assim que acabar a reunião, essa entrevista aqui, eu já pedi para o meu jurídico entrar em contato com o Flamengo, porque o Vasco vai pedir que o jogo do Santos, no dia 14, seja realizado no Maracanã. Já que não tem problema de jogar 24 horas, segundo o próprio interveniente declarou ontem, a gente já está deixando claro que o nosso próximo jogo, depois do Bahia, a gente vai querer que seja no Maracanã. E assim, se não houver problema, a gente joga mais 16 partidas. Eu tenho certeza que a torcida vascaína ela vai estar disponível e vai estar ansiosa para lotar mais uma vez o Maracanã. Pois é, sobrou também para o governo do estado, viu? O Luiz Melo não concordou com a postura e as alegações, né, por permitir essa renovação para a dupla Fla-Flu e reforçou o direito do Vasco de jogar no Maracanã. Ouça aí. Mas sempre que o Vasco for prejudicado, sempre que o Vasco tiver o seu direito não respeitado, a gente vai estar aqui para defender com unhas e dentes, porque a gente entende que o Vasco é uma das maiores torcidas do Brasil, o Maracanã é um bem público e que por essa razão a gente tem que jogar. O governo, quando ele diz que ele não teve tempo suficiente para fazer uma nova TPU e alega isso, ele se coloca numa posição muito ruim na minha visão. A gente está desde outubro avisando ao governo. Eu tive reunião com o governador, com o chefe da Casa Civil, TCE, com o pessoal do Ministério Público, e desde outubro a gente vem dizendo que a gente quer participar da licitação do Maracanã, mas também da permissão do uso temporário. Se você desde outubro diz que está querendo participar, mas chega perto, eles alegam que por uma urgência forçada você não pode participar porque não tem tempo, isso para mim é um escárnio, brincar com a inteligência do torcedor, porque não dá para entender. Se você simplesmente fabrica argumentos para que o Vasco não possa participar, para mim, esse tipo de gestão está temerária. E só complementando, sobre a renovação do termo de permissão do uso à dupla Flamengo-Fluminense, oficializada pelo governo do estado hoje, o Melo considerou uma vergonha e foi mais além. Se tiver que ir até as últimas consequências, o Vasco vai brigar pela sua torcida. São Januário é meu, o Maracanã é nosso, destacou o dirigente. Meus amigos, como eu disse aqui, essa queda de braço não leva a nada e quem perde é o torcedor carioca. O Maracanã é de todos. É um bem público, como eu disse o Melo, e o Vasco tem sim o direito de participar de qualquer licitação envolvendo o estádio, independente se vai vencer ou não. É preciso que as autoridades repensem esse posicionamento arbitrário. E você, o que acha dessa confusão toda, hein? Comente aí e deixe a sua opinião. Agora vamos focar nas 4 linhas, meus amigos, que é o mais interessante. O Vasco e Bahia se enfrentam na próxima segunda-feira às 20 horas em São Januário. E olha, a torcida do Vascão mais uma vez mostrou que com ela não tem tempo ruim. Em que pese o dia e o horário serem complicados, mostrou a sua força e esgotou todos os ingressos vendidos a partir de ontem. O clube não informou a carga de ingressos, né, que foi disponibilizada, mas São Januário tem capacidade para cerca de 22 mil torcedores. Portanto, deve ficar em torno de 20 mil. Já a venda para a torcida do Bahia deve ser aberta na sexta-feira. Lembrando que esse é o primeiro jogo do Vasco em seu estádio desde a volta à Série A, já que o outro foi contra o Palmeiras no Maracanã. Enquanto isso, o Barbieri segue testando suas novas opções, visando saber o grupo que vai relacionar para a partida de sexta. Ontem, por exemplo, o Vasco fez um jogo treino contra o Sampaio Corrêa, clube aqui do Rio, e venceu por 3-1. Gols dos novos contratados, Matheus Carvalho, Juan Cruz e Carabarral de falta. Foi uma boa oportunidade do Barbieri analisar os jogadores e ver quem pode contar, né? Provavelmente o Juan Cruz e o Carabarral
largam na frente para ficarem no banco contra o Bahia e de repente serem lançados até no segundo tempo. O grupo principal treinou forte hoje e as correções foram o ponto alto das conversas entre a comissão técnica e os jogadores. Como eu falei ontem, todo cuidado é pouco. O Bahia vem desgastado e mal das pernas do Brasileirão, mas vai tentar a todo custo crescer para cima do Vasco, que precisa jogar com inteligência, né? Para sair de São Januário com mais 3 pontos e continuar subindo na tabela. Bom, galera, colocando mais um ponto final nesse boletim do dia. A você, meu muito obrigado pela sua audiência. E olha só, continue prestigiando o trabalho do amigo aqui, hein? Curta os nossos vídeos, compartilhe, faça tudo o que você puder para ajudar esse trabalho 100% jornalístico. Bom, tô indo, amanhã eu tô de volta. Um grande abraço a todos e até lá!